E só porque eu falei, a Vânia saiu e começou a gravar. Acontece. Bom, a Vânia já deve estar retornando, mas, novamente, boa noite a todos e todas. Queria pedir desculpas pela minha ausência na semana passada. Eu fui, na verdade, foram 2 semanas, né? Semana retrasada foi o que aconteceu? Foi da palestra, né? E na outra eu fui auxiliar num estudo em uma outra casa que uma colaboradora nossa, uma amiga nossa, né, lá do Luceiro tinha pedido e eu já tinha confirmado com ela. Mas são coisas que acontecem. Mas eu assisti o vídeo, eu assisti e agora eu reassisti. E eu fiquei muito feliz, eu estava sentindo um pouco de falta disso, de vocês falando mais, participando mais. Às vezes pode ser, não sei se eu que tenho acelerado, tenho falado muito, mas, por favor, vocês fiquem à vontade para sempre falar, tá? Para comentar. Eu gostei bastante do que aconteceu semana passada. Uma pena que eu não estava presente, mas eu consegui ouvir e fiquei muito feliz com o comentário e a participação de todos vocês. E é para lembrar que o EAD é esse lugar mesmo de afeto, é esse lugar de participação, de coparticipação de todo mundo, né? E a gente está deixando gravado, e claro, eu estou postando no YouTube, mas caso hajam comentários que são pessoais, vocês queiram, a gente para de gravar sem problema nenhum, tá bom? Para de gravar, a gente faz os comentários, se deixar vocês mais confortáveis, não tem problema, tá? Pelo amor de Deus, o estudo é pra gente, é nosso, tá? Mas queria muito agradecer a vocês, porque eu adorei o estudo, aprendi muito, gostei, que vocês falaram. Eu até tinha pensado em montar o estudo de um jeito e montei de outro. E ainda não terminei de montar, admito, porque tem mais coisa que eu quero colocar. Mas acho que hoje a gente vai iniciar, né? A gente está aquecendo os motores, né? Bom, chega de falar, já estou falando muito. Ludmila, acho que a Vânia passou para você as instruções, né? Sim, Qual que é a página de leitura e tudo mais. Então, você faz a leitura para a gente, por gentileza? por Então, por favor. favor. É do Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 55. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância e da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. É,
Emmanuel, né? É assim, é como a Ângela falou semana passada, se você for parar para prestar atenção na própria natureza, não tem o que duvidar da criação de Deus, né? Do amor de Deus, da perfeição divina. E a gente, eu percebo assim que a gente ainda é muito pequeno, né, em relação a essas coisas, a essa grandiosidade. A gente não consegue ter olhos de ver ainda essa beleza. Coisas invisíveis. É. Bonito. Coisas invisíveis. Por que são invisíveis, né? Muito bom. Queridos e queridas, quem que acordou hoje? Inspirado ou inspirada? Motivado ou motivada? Iluminado ou iluminada? Visível para fazer a prece? Quem? Eu posso fazer. Por favor, Ângelo. Vamos elevando nosso pensamento a Deus, a toda a espiritualidade maior que nos assiste, que nos ilumina, que está conosco o tempo todo. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecidos pelo Evangelho, pelos ensinamentos do nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso guia. E assim pedimos a permissão de toda a espiritualidade que está conosco em cada um dos nossos lares, ou no nosso carro, no nosso trânsito, onde quer que nós estejamos. Pedimos a permissão dessa espiritualidade para que a gente possa aprender um pouco mais hoje e que os mentores do guia estejam com ele para que ele facilite para nós esse estudo e inspire a ele sempre o melhor a ser feito, a ser dito, a ser mostrado. Gratidão, Pai amado. Gratidão, Mestre Jesus. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ângela. Ô, Gui, Oi. desculpa, não vai falar para a pessoa que fizer a prece final para botar o primo da Lucília que ela tinha pedido. Sim, sim. Quando a gente estava na prece, eu mentalizei bastante ela. Eu acho que você também. Todo mundo mentalizou. Vai sim, para a gente nomear. E com certeza a Ângela também mentalizou e agradecemos, Ângela. Vocês já devem ter escutado. A gente já falou dessa série aqui. Algumas pessoas aqui assistem, mas para quem não assiste, eu estou assistindo hoje, né? Hoje não, desde quando eu estou aqui, a a quinta temporada de The Chosen. Não sei se vocês já assistiram, conhecem, acho que a maioria aí conhece, né? E a série é muito bonita, né? Traz muitas reflexões importantíssimas, traz alguns aspectos históricos, claro que traz uma hollywoodização ali de Jesus, né? Traz, de certa forma, alguns contextos, né? E conceitos que não são necessariamente ali do Evangelho, mas ela é muito bonita em mostrar muitas coisas, né? Uma delas é justamente contextualizar, né, os pensamentos da época, como as pessoas viam as situações, como também em trazer esse Jesus mais humanizado, porque um trabalho muito longínquo da igreja e das instituições de maneira geral foi trazer para a gente um Jesus distante da gente, um Jesus divino, não que não seja, mas um Jesus distante, um Jesus que a gente não conhece.
E o Espiritismo traz para a gente um Jesus que é mais próximo. Porque, na verdade, para muitos dos judeus, o Messias que ia vir é um Messias que faria uma revolução social. Era um Messias que ia trazer um reino dos céus. Mas é como se ele viesse, puxasse a cortina e voilá, reino dos céus. Ia tirar aquele povo sofrido, né, que foram escravizados pelos egípcios, sofreram lá no deserto durante mais de décadas. E aí, quando acham um local que tem que disputar com outros povos, eles são escravizados juntamente com outros povos pelos romanos, que estavam escravizando ali boa parte da Europa, norte da África, oeste da Ásia, né? Então era um povo que tinha sofrido muito, que sempre sofreu muito. Então a promessa de um Messias é a promessa de um ser que vai vir e vai trazer esse reino dos céus. Mas esse reino dos céus é uma ideia de reino de felicidade. Porque o reino que eles tinham era um reino de tristeza, de dor, de sofrimento. Então, a percepção de muitos dos judeus, inclusive de alguns apóstolos de Jesus, era que Jesus ia fazer uma revolução. Judas Iscariotes fez o que fez, porque ele acreditava que Jesus, já que tinha o poder divino, acho que é Marcos ou Mateus que vai dizer que o Espírito de Deus o animava. Então, qual era a ideia para eles? Tem poder de Deus, né? Ele faz o que ele quer, ele anda sobre as águas. Uma cadeia vai prender Jesus? Essa era a concepção. Armas vão prender Jesus? Jesus ressuscitou um morto. Fez um cego ver, fez um coxo andar, fez um surdo ouvir. Uma cadeia vai prender? Fez a tempestade. Ventos e ondas pararam. Multiplicou peixes. Transformou água em vinho. Tem alguma coisa que ele não possa fazer? Essa era a percepção dos discípulos. Fez a figueira ficar seca. E aí? Então, nenhuma arma, nenhum exército vai ser suficiente para isso. Agora que ele chegou, agora vem a felicidade. Porém, o que aquele povo judeu entendia como felicidade? E o que a gente entende? Porque será que é interessante a gente pensar na felicidade como o povo pensava? Porque do que vale a crença em Jesus, o estudo do Espiritismo, o estudo do Evangelho, se a gente está pensando igual aquele povo da época? Pedro conviveu com Jesus durante 3 anos, mais ou menos. E andava com uma adaga. Não é à toa que ele corta a orelha de Malco, um dos soldados romanos. E aí? E aí? Então, eu adorei demais o que vocês falaram semana passada e eu vou usar tudo que vocês falaram, ou quase tudo, porque tá tudo dentro do que a gente vai conversar. E vocês falaram uma coisa certíssima. Aqui na Terra é impossível, porque é a pergunta dos Espíritos, né? 920, 921. É possível ter essa felicidade completa? Mas eu vou ser mais chato. Vocês sabem que eu sou chato. Vamos primeiro definir o que é felicidade? Para aí a gente entender o que é completeza ou não? E o que de fato é completeza também? E felicidade é uma coisa para ser incompleta? Ou ela é completa em si própria? Ou será que completa é o ser que quando se torna feliz? Ou será que ser feliz já é estar completo? Ou será que quando se está completa é que se descobre a felicidade? Ela se descobre? Ela chega? Ela é alcançável? Ela é comestível? Sexta no Globo Repórter, né? Brincadeiras à parte.
de nada vale a gente tentar trazer ideias se a gente está com aquele pensamento lá atrás. Então, vamos tentar olhar com carinho e com coração o que vem. E, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ajudar, e os Espíritos também. E, como eu falei, eu vou modificando nesse estudo, vou acrescentando algumas coisas e vou tirando, porque ele está incompleto. E tem todo sentido para estar. Porque quando a gente voltar nesse tema daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 50 anos, ele ainda vai estar incompleto. Porque nós também estaremos. Que bom. E é por isso que a gente pode sempre voltar. Bom, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Já estão vendo meus slides? Acho que não está em modo de tela cheia, né? Agora acho que está. Está? Está, né? Lembra que eu não consigo ver o rostinho de vocês quando eu estou assim, tá? Então, quer dizer, tá nesse modo picture in picture aqui, acho que eu consigo ver. Mas eu vou tirar porque eu fico perdido com isso daqui. Aí podem abrir o microfone para a gente falar, tá? Então, o tema do nosso estudo, que é um tema que é sempre muito mais amplo, qual é a ideia de a felicidade atual e futura? E aí eu lembrei de Tim Maia, uma música. Já rodei todo esse mundo procurando encontrar um amor, um bem profundo que eu pudesse realizar. Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz. De formar uma família, como era dos meus pais. Mas o tempo foi passando e a coisa mudou. Solidão foi se chegando e se acostumou. Essa tal felicidade hei de encontrar, mesmo se eu tiver que aguardar, se eu tiver que esperar. Você continua, né? A música é chamada Essa Tal Felicidade. É claro que eu declamei que eu não vou tentar cantar, não vou poupar vocês dessa infelicidade de me ouvir cantar. Dentro do quadro dessa música, dentro das coisas que vocês comentaram semana passada, vocês querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo? Para mim, tudo bem, Gui. Então, tá bom. E aí eu lembrei de François Nicolas Madeleine, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele dá a seguinte mensagem: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Porque a gente está sempre esperando, né? A gente fala isso. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. A grama do vizinho que é mais verde. Fulano tem uma vida perfeita. Queria ter o corpo de fulano, a família de fulano, o dinheiro de fulano. Queria ser feliz como fulano. Queria que fulano, ciclano, beltrano tivesse o que eu tivesse o que ele ou ela tem. Independente da posição social, o outro sempre olha para o outro. Independente. O rico quer ficar mais rico, se tornou trilionário e vai parar? Não. Não vai. Porque tem ambição, porque tem cobiça. Continua ele na mensagem. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Opa. Pausa. Stop. Olha a frase. Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. O que é desse mundo? A matéria é desse mundo. Esse lápis é desse mundo. A madeira, né? A madeira, o grafite desse lápis. O grafite é uma transformação do carbono. Você acha na natureza a torta e a direita, né? O grafite é o diamante com menos pressão e temperatura. O grafite, se tivesse força, você transformaria o grafite em diamante. Isso é desse mundo. Peraí, Eclesiastes está dizendo para a gente, e o François Nicolas Madeleine está relembrando isso, que a felicidade... Então, peraí. Então, ela não é um atributo da matéria. O que é um atributo da matéria? Frio, calor é atributo da matéria. Fome, sede, são atributos da matéria. Enquanto eu estou encarnado, eu vou sentir fome, calor, frio. Então, se a felicidade não é atributo da matéria,
Como o amor não é atributo da matéria? Como a paz não é atributo da matéria? Então, não pode ser na matéria em si, na substância em si, que eu encontro. Vamos lá. Continua aí. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. É claro, a riqueza tem a ver com a matéria. É como a gente desempenha no teatro da humanidade. Porque quando você desencarna, até aqui na matéria, né? O dinheiro é uma ilusão também. O dinheiro é uma ilusão. Você, dentro de uma questão toda econômica, de toda uma ciência que foi construída, que aí é minha questão com a economia, mas se você vê uma nota voando, ela tem um valor. Pode ser 5, pode ser 100, hoje pode ser 200. Só vai valer quando você encostar ela na sua mão, quando alguém vê. Senão é só um papel. O poder está associado à importância que a gente dá. Ah, ele é o chefe, mas significa que ele é mais experiente? Significa o que sabe mais? Toda hierarquia na Terra significa sabedoria? Significa amor? Significa bondade? A juventude, né? O espírito não tem essa questão de, um espírito mais novo quer dizer que ele é mais flexível, é mais rápido, é mais forte. Não. Isso só vale na Terra. Mas geralmente são as condições que a gente mais quer. Quem é rico quer ficar mais rico, quer ter poder, quer ter fama, quer ter beleza, quer ter volatilidade, quer ter vivência, quer ter juventude. Então junta essas três. A pessoa não quer morrer, a pessoa quer ficar, né, não quer tentar envelhecer, não quer deixar que as coisas aconteçam. Não que a gente não tenha que ter um cuidado com o corpo, não é isso, tá? Mas será que isso vai garantir o que a gente chama de felicidade? E a gente ainda não chegou ali. Será que isso vai garantir? Porque o que Eclesiastes, o Espírito está falando, é que não é uma condição da matéria, já que ela não é desse mundo. Mas deixa eu contar um segredo, a gente também não é do mundo. Opa! Não é. A gente está. É temporário. O que é temporário é impossível optar, fornecer, compartilhar aquilo que é imortal. É impossível. Calendários não marcam uma vida. O calendário não marca uma vida. Mas a gente vê as pessoas se queixando sempre. Nós fazemos isso. Nos queixamos das situações que a gente se encontra. Parece que nada nunca está bom. Que a gente faça o que os outros façam. Porque, no fundo, isso tem uma questão psicológica, a gente sempre quer que as coisas sejam, de certa forma, suficientes. A gente quer ser suficiente para o outro, a gente quer ser suficiente para a gente. E o que vem essa ideia do suficiente? É o que vai te deixar feliz? Mas o que você diz sobre essa ideia de felicidade? É que vai te deixar com um sorriso no rosto? Mas todo sorriso que você já deu, ele é coerente com o que você está sentindo? Então, nem tudo que te deixa com um sorriso no rosto, será que é verdadeiro? Então, será que a felicidade é questão de verdade, de autenticidade? Isso começa a mostrar para a gente a profundidade da percepção de felicidade. Porque se isso não é desse mundo, não é fácil falar. Não é só sobre uma questão religiosa. Vai mais do que isso. É, antes de tudo, uma questão espiritual, no sentido do espírito. Porque o espírito não é deste mundo. Significa que aqui a gente não encontra felicidade? Não é isso que eu disse. Só disse que a felicidade não é desse mundo. Eu estou justificando o porquê do Eclesiastes falar isso. E o porquê do espírito trazer isso de volta. E ele continua. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de misérias, sua cota de sofrimento e decepções.
E aí ele vai falar aquilo que vocês falaram semana passada, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Em tese geral, olha só, as pessoas em geral vão dizer o quê? A felicidade é uma utopia. E as gerações vão se lançando sucessivamente. Seus avós, seus pais, seus bisavós, tataravós, todo mundo buscava, de certa forma, ser feliz. São Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, que é um dos pais da igreja, eu acho que foi um dos pais da filosofia, que a gente chama de filosofia eclesiástica, né? Patrística, depois de Santo Agostinho, ele vai dizer que todo mundo faz o que faz porque quer ser feliz. Então, a pessoa comete o que comete, faz o erro que quer fazer, faz a atitude que quer fazer, porque, no fundo, para Tomás de Aquino, a pessoa quer ser feliz. A pessoa quer se sentir bem. Porque, para ela, aquilo é uma percepção de felicidade. Mas será que é assim? Será que a pessoa alcança? E será que a felicidade é uma sensação só de torpor? E vocês comentaram isso? Será que aquela alegria indizível, aquela vontade louca de fazer a prece inicial do estudo? Será que felicidade é isso? É um sorriso constante no rosto? Mas a gente viu que nem todo sorriso é verdadeiro. A gente falou isso aqui. E aí, o espírito, ele é meio debochado. Esse espírito é meio debochado. Tem uns, assim, a ironia é uma, é uma questão dos franceses muito forte. Não é porque o espírito desencarnou que ele não vai ser irônico, né? Mas ele vai dizer assim, se o homem ajuizado, que tem juízo, é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Se o que tem juízo já é difícil, então o que é absolutamente feliz nunca foi encontrado. Mas aí ele justifica a ideia. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Então, muitas vezes, o que é considerado felicidade na Terra é causa de muitos prejuízos, é causa de muitas amarguras, de muitas decepções. Você pode dizer, hoje estou feliz, e semana que vem você entende que não. Eu estou feliz na minha juventude, faço o que eu quero, bebo o que eu quero, como o que eu quero, não pratico exercícios. Na velhice você vai estar triste. Ah, então felicidade é só um estado, uma condição, não é ser. Ah, mas aí tem coisa estranha. Se a felicidade não é desse mundo, então ela é atributo do espírito. Tudo que é atributo do espírito não está. Porque se não foi conquistado ainda pelo espírito, é temporário, sempre está. Né? Nós temos atitudes bondosas, nós não somos bons. Né? Porque não conquistamos isso ainda. Temos atitudes pacientes, não fomos ainda pacientes. Não somos ainda pacientes. Que conquista fica com a gente. Claro que é um edifício, claro que é uma construção, claro que é um processo. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, é muito mais profundo e complexo do que a gente pensa. Olha que bonita, né? Eu peguei essa mensagem, tá cortadinha, né? Mas, é claro, tem sempre muito mais para a gente comentar. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá tudo certo? Oi, Gui, boa noite. Boa Oi, noite. Simone, boa noite. É forte, né, isso que você trouxe. Às vezes a gente acha que a gente está sendo feliz aqui e depois a gente vai se dar conta de que foi uma ilusão, né? Sim, exatamente. E a nossa vida é permeada, né, dessas ilusões, dessas considerações. Sabe o que é bonito? Aí sim, aí eu vou me adiantar. É depois de um tempo, na erradicidade, quando as coisas tomam um prumo,
a gente fica feliz por essas ilusões. Mas demora. Demora. É porque, por hora, a gente vê só um quadro, só o começo da pista. Quando é possível ver, dentro das nossas limitações, a cidade como um todo, a gente vê quantos caminhos a gente não escolheu que eram possíveis, quantos caminhos a gente tomou e nos levaram para locais que a gente não gostaria, quantos caminhos nós tomamos e levaram para lugares bons, mas no final de tudo, tudo foi, e vocês falaram isso, tudo foi e é terapêutico. Tudo foi e é troca. Que bom. Por mais que a gente demore a sentir, porque às vezes racionalizar é muito mais fácil. Pensar sobre isso é muito mais fácil, mas tem que começar de algum lugar. Se não vai do coração para o cérebro, que vá do cérebro para o coração. Obrigado, Simone. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Gui, muitas pessoas falam assim: ah, para cada escolha tem uma renúncia. Ai, que mentira! Para cada escolha tem N renúncias, porque são Renúncia. muitas possibilidades, né? Aí, você falando aí, eu lembrei de um livro que eu li, até um livro de ficção, que se chama A Biblioteca da Meia-Noite. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas nunca li. Eu comprei ele porque eu fiquei curiosa, né? Então, resumindo, fala de uma moça que ela resolve desistir de viver porque as coisas estão dando errado na vida dela. E aí ela tenta se autoeliminar e nisso o tempo meio que para ela, ela vai para uma biblioteca, ela encontra uma bibliotecária lá, tem vários livros e cada livro é um caminho que ela poderia ter seguido. E ela pode entrar naquele livro e viver a vida que ela poderia ter escolhido em cada momento, em cada decisão que ela teve. E aí ela passa por diversas aventuras dentro da própria vida e, e ela chega na seguinte conclusão, que ela se sentia uma impostora em cada possível escolha e que ela estava fazendo escolhas que não eram verdadeiramente dela. Aham. E a nossa vida é muito isso. Se a gente não para, eu falo muito sobre autoconhecimento, porque se a gente não para olhar um pouquinho para nós, a gente vai seguir tendências que não vão nos dar algo bom, só vão nos dar decepção. Por isso que a felicidade é uma construção, na minha opinião. Você se sentir, ter momentos de felicidade apesar das aflições, é uma construção, desde que você olhe para você e fale assim, cara, esse caminho aqui vai ser bom para mim ou não? Essa tendência aqui, você precisa dialogar com o que é jogado para você e ter esse diálogo interno, ter essa avaliação, entendeu? Mesmo sendo, voltando ao livro, mesmo sendo um livro de ficção, e muitas vezes a gente não vai ter essa chance nessa vida, se a gente resolve se autoeliminar, obviamente. Mas acontece que eu casei muito isso com o espiritismo, e quantas vertentes de uma mesma vida, de uma mesma pessoa, na verdade, o mesmo espírito, a gente viveu com aquelas mesmas tendências, sendo que se a gente mudasse um tiquinho na nossa visão, a gente poderia colher mais frutos ou melhores frutos, entendeu? E para Perfeito. mim, vale a pena a leitura, se você abrir a sua mente, vale a pena a leitura, porque dá para você ter insights ali sobre a sua própria existência. Eu gostei da indicação. Com certeza eu vou ler.
Isso, você, É isso, você gente. Obrigada. Obrigado, Ângelo. O que você falou me lembrou muito um poema do Fernando Pessoa. Eu peguei ele aqui inteiro, não sei se vocês conhecem. Eu já usei alguns trechos dele, mas o Fernando Pessoa, ele escrevia por vários pseudônimos, né? Que eram nomes que ele dava, né? Pseudofalsos, né? Nomes, ideia de falsos nomes, falsas personas, né? Que eram personas dele, não eram falsas não, eram ele mesmo. Se chama Na Noite Terrível. Na Noite Terrível, substância natural de todas as noites. Na noite de insônia, substância natural de todas as minhas noites. Relembro velando em modorra. Modorra é cansaço, tá? E modorra é incômoda. Relembro que fiz o que podia ter feito na vida. Relembro, e uma angústia. Espalha-se por mim todo como um frio do corpo ou um medo, o irreparável do meu passado. Esse é que é o cadáver. Todos os outros cadáveres pode ser que sejam ilusão. Todos os mortos pode ser que sejam vivos noutra parte. Todos os meus próprios momentos passados pode ser que existam algures na ilusão do espaço e do tempo, na falsidade do decorrer. Mas o que eu não fui, o que eu não fiz, o que nem sequer sonhei, o que só agora vejo que deveria ter feito, o que só agora claramente vejo que deveria ter sido. Isso é que é morto para além de todos os deuses. Isso, e foi afinal o melhor de mim, é que nem os deuses fazem viver. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse tido as frases que só agora, no meio sono, elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje, talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Mas não virei para o lado irreparavelmente perdido. Não virei nem pensei em virar, isso agora eu percebo. Mas não disse não ou não disse sim, isso agora vejo que não disse. Mas as frases que faltou dizer nesse momento surgem em mim todas, claras, inevitáveis, naturais. A conversa fechada concludentemente, a matéria toda resolvida, mas só agora o que nunca foi, nem será para trás, me dói. O que falei, deveras, não tem esperança nenhuma, em sistema metafísico nenhum. Pode ser que para outro mundo eu possa levar o que sonhei. Mas poderei eu levar para outro mundo que me esqueci de sonhar? Esses sim, os sonhos por haver, é que são um cadáver. Enterro no meu coração para sempre, para todo o tempo, para todos os universos. Nesta noite em que não durmo e o sossego me cerca, como uma verdade de que não partilho. E lá fora o luar, com uma esperança que não tenho, invisível para mim. Então, olha que lindo ele lembrar justamente isso. Enquanto você está ali com o cadáver do irreparável do passado ou do cadáver dos sonhos por haver, está lá fora o luar, que se torna invisível para você. Enquanto o presente floresce, a gente reclama do passado e tem medo do futuro. Gui, Oi, Vânia, conseguiu voltar? eu estou com a câmera desligada, senão eu não Sem consigo. problemas. Eu peguei já um bom pedaço, mas vamos lá. Um dia desse eu estava lendo, eu sigo algumas páginas, e uma coisa interessante, é um questionamento. E me veio isso à cabeça, eu fui até procurar aqui, porque eu vou guardando, né? E a cabeça da gente não dá para guardar tudo, né? Então, eu vou guardando o que me interessa. Esse questionamento está dizendo o seguinte: se a morte nos surpreendesse hoje, a bagagem de sentimentos que construímos nesta encarnação nos levaria para um estado de felicidade ou de perturbação? O saldo é positivo? Isso é uma argumentação que deixa a gente assim... Você pegou pesado, né? Parado, assim. Isso lembra aquele estudo. Lembra daquele estudo que a gente fez sobre desencarnação? Que a gente vivia falando que era sobre morrer e ser a gente? Sim, é justamente isso, né? Se você morresse hoje, adorei isso. Né? Obrigado. Porque é justamente isso. Se a gente desencarnasse agora, a gente continuaria sendo quem a gente é. E aí? Isso assusta a gente? Ou isso conforta? Exatamente. A gente ia morrer com raiva, com ódio,
com revolta do outro, ou ia morrer, poxa, eu fiz o meu melhor. Nesse questionamento aí, né? Não dá nem para a gente dizer que tem medo da morte pelo medo do desconhecido, porque a gente continua sendo a gente. Exatamente. A menos que nós sejamos desconhecidos para nós próprios. Esse é o cuidado. Exatamente. Aí está o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas e da maioria da justificativa do medo da morte. Exatamente. Exatamente. Por esse viés, a gente começa a entender que a felicidade não é desse mundo. Porque a gente não é. A gente não é. Quanto mais a gente atrela as coisas com aqui, mais o aqui fica na gente. Só que a gente não é daqui. A gente tem que sair daqui, porque a gente não é daqui. E quando a gente vai para ali ou para colar, e o aqui continuar, a gente não consegue ir para ali ou para colar, porque o aqui continua. Essa é a problemática. Essa é a problemática. Muito bom. Gostei de ver, estão participando. Muito bom, muito bom. Posso continuar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Obrigado, Vânia. Obrigado, Ângela. Então, estou seguindo. Eu lembrei de Herculano Pires. No livro Espírito do Tempo, eu gosto muito desse livro. Eu sempre sinto esse livro. Gosto muito dele. E lembra, né? Para mim, essa passagem em específico faz conexão com uma passagem que eu gosto muito. Vânia e Raíssa sabem bastante, que eu gosto bastante da passagem que eu vou citar daqui a pouco, que é do Boa Nova, de Jesus com Pedro, né? O homem no mundo é mais frágil que perverso. Mas o que Herculano Pires nos diz é o seguinte: o homem no mundo é, portanto, um espírito em evolução. Antes de tudo, é isso que a gente é. Então, se eu sou um espírito em evolução, eu não sou daqui. E se eu estou aqui, tem um propósito. Tem para quê? Tem para quê? Tem. Bom ou mal, virtuoso ou criminoso, pecador ou santo, ele está agora e aqui para desenvolver-se, para realizar-se. Todo mundo que está aqui é para isso. Mas fulano só faz mal, fulano me fez mal, mas ele está aqui para se desenvolver, para se realizar. É muito difícil ver isso quando a outra pessoa te fere. Sim, mas ele está aqui para se desenvolver, para se realizar. Está aqui para enfrentar o mundo. E nas situações de enfrentamento, ele vai acabar machucando, como você também. Machuca as pessoas, ofende, agride. O pecado dele só é diferente do seu. Algumas coisas você já desenvolveu, o outro não. Enfrentar o mundo em vez de fugir a ele. Enfrentar o mundo é saber lidar com a questão da convivência. Porque é no outro que eu consigo entender. Comigo sozinho, eu amo os animais. Prefiro animais do que pessoas. É porque os animais não têm o livre-arbítrio que a gente tem. O animal não te ofende ou te agride porque ele quer. Ele faz por instinto. Uma pessoa muitas vezes faz porque quer. Com o animal é fácil trabalhar perdão. Sozinho é fácil trabalhar perdão. E com outro? E com a pessoa que você está ali o tempo todo falando, confiando, e a pessoa te machuca? Esse é o grande desafio. O desafio nosso é isso, convivência. Se nós todos somos chamados a viver, é porque conviver é que é o desafio. Realizar-se no presente, não é lá no passado. E onde está essa realização? Está aqui agora. Em vez de protelar a realização, enclausurando-se e furtando-se as experiências da vida. Recentemente eu ouvi que é impossível adquirir sabedoria sem passar por experiências da vida. Eu quero adquirir sabedoria, você vai passar. Os corações que mais sofreram e que souberam usar desse sofrimento, que viram poesia nesse sofrimento, é que tem sabedoria. Quem ama sofre mais, porque compreende as coisas
porque vê sobre outra ótica. Então, se nós hoje sofremos pela atitude dos outros, é porque hoje, a gente conseguiu entender um pouquinho o que é o amor. Porque possivelmente em outras encarnações fomos nós que fizemos outras pessoas sofrerem. E aqueles outros é que nos amavam. O homem está no mundo para vivê-lo. É a lei. Só através dessa vivência ele atingirá Deus. Quando os espíritos perguntam, ou melhor, perdão, quando Kardec pergunta aos espíritos se um dia o homem verá Deus, os espíritos dizem assim, falta um sentido para isso. Sentido pode ser no sentido de sentido, né, de tato, paladar, visão, como pode ser sentido no sentido de norte, de direção. Quando fala que é através da vivência, é porque a vivência vai dando norte para a gente. Olha, realmente, agora não tem mais sentido eu fazer isso. Como pode ser de significado? A vivência vai dando significado, vai dando propósito, vai dando direção e vai nos sensibilizando. Fugir ao mundo para refugiar-se na ilusão contemplativa é desertar da batalha necessária. A gente está no mundo para viver. Que mapa é esse que o mundo tem que a gente cisma em olhar para fora em vez de para dentro? Porque, curioso ou não, a gente encarna na Terra para encontrar um mapa para nós mesmos. Tudo, as situações sociais que nos cercam, a família, as questões, são mapas para nós mesmos. Existe o livre-arbítrio dos outros, como existe o nosso. E dentro da percepção do livre-arbítrio é o mapa para nós mesmos. Porque quando nós somos feridos, a gente tende muito a olhar o porquê, o que o outro fez, o que me aconteceu. Em vez de o que eu aprendo sobre mim com essa situação? E o que eu sou capaz de fazer com isso? O homem está no mundo para viver. É a lei. Ponto. Ponto. E nesse mundo, vocês falaram, provas e expiações. Vamos nos ferir uns aos outros. Vamos nos machucar uns aos outros. Mas se há amor e há compreensão, é possível conversar, é possível dialogar, é possível cercar-se na intimidade de pessoas que te potencializam. É possível criar maravilhas dentro de si, ainda que por muitas vezes elas sejam podadas. É possível encontrar-se quando a vida é cheia de desencontros. Eu até fico perguntando de quantos desencontros um encontro é formado. Para encontrarmos uns aos outros, quantos desencontros, quantas renúncias aconteceram. E hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. Ô, Gui, Oi. eu lembrei até um pouquinho da Simone, porque eu estava vendo, né? A gente falou sobre isso, estava assistindo o estudo da semana passada. Pode falar, eu só queria ver vocês. Não, eu vou abrir a câmera que eu desligo quando você está falando. É que eu estava assistindo, né, o estudo da semana passada, que eu não consegui participar, e eu fui anotando que cada um falou, e aí a Simone falou justamente isso, que a felicidade esbarrava nessa construção de relações. Era só para complementar o que você estava dizendo, porque eu acredito que se a gente se fere, ó, se fere, a gente também se cura, né? Então é muito Exatamente. bonito. Eu sempre falo que a vida é sobre relações, né? É aí que a gente se aprende e aprende a conviver com o outro. Isso. Porque é no outro que a gente entende os nossos limites, né? Uhum. Se a gente não conviver, a gente não consegue entender nossos limites. O que nos machuca, o que nos agrada. E essa é a condição da própria existência, né? E aí eu lembro do Pequeno Príncipe, né? Você falou, desliguei minha câmera? É a questão do Pequeno Príncipe, né? É claro que eu vou te machucar. É claro que você vai me machucar. E essa é a condição da própria existência. É preciso que eu suporte 1 ou 2 lagartos para conhecer as borboletas.
Até a própria transformação de você vir a ser borboleta dói, né? Dói, dói. Viver é rasgar-se e remendar-se, né? Dizer Guimarães Rosa. Era só isso que eu lembrei da fala da Simone. Não, perfeito, exatamente. Obrigado, Raíssa, e obrigado, Simone. Muito bom. Posso continuar? Tudo certo? Alguém comentamos alguma coisa? Eu lembrei de Epicteto, é claro. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Epicteto foi dos grandes filósofos da terceira era da escola dos estoicos, né? Teve a primeira, a segunda e a terceira. Epicteto, e aí os nomes, né? Os grandes nomes ficaram bem famosos. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, né? O Sêneca diz algo parecido. A gente sofre mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. Às vezes a gente não tá legal, aí a gente tá, sei lá, às vezes na academia, na rua, e a gente vê senhoras, alguém rindo. Aí você já pensa, meu Deus, estão rindo de mim. Estão rindo da minha roupa, estão rindo daquilo, não sei o quê. Vou até... Eu conheço uma pessoa que ela sai na rua e a pessoa é bonita. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu acho que eu tenho cara de palhaça. Porque toda vez que eu passo na rua, as pessoas ficam me encarando, as crianças ficam me encarando. Eu falei, você já considerou que é porque te acham bonito? Não sei o que, fica sem graça. Mas justamente. A gente já tende a pensar o pior, né? Fulano tá rindo de você. Às vezes elas estão contando uma piada, estão rindo dela. A gente é mais perturbado pela maneira como a gente vê as coisas. Eu preciso falar uma coisa com a Raíssa, não sei como é que a Raíssa vai reagir, aí eu já fico pensando. Mas aí a Raíssa vai brigar comigo, não vai mais me chamar para tomar café na casa dela, não vai mais me oferecer bolo de cenoura, pão de queijo. Aí quando eu falo, a Raíssa, não, Guilherme, tá tudo bem, isso aqui, pronto. Preciso falar uma coisa com a Vânia. Aí fico, a Vânia vai ficar brava comigo, não vai gostar mais de mim, e isso, e aquilo, e piriri, e pororó, não vai mais me chamar para tomar um café, 2 cafés, pão com ovo, não vai mais vir aqui. Aqui não, Volta Redonda, né? E eu falo com a Vânia, nem liguei, fica tranquilo, nem percebi. Pronto, aí. Até em situações, fulano usou, não, eu sei que fulano agiu assim, porque ele pensou, será que pensou? A criação dele, às vezes, foi completamente diferente da sua. Por isso que eu gosto de dizer que comunicação é muito importante. É muito importante. E, em geral, nós estamos com problema de nos comunicar. Seja para ouvir, seja para falar, a gente não tem conseguido pontuar as coisas de maneira assertiva, não tem tido paciência para conversar. Não tem tido. Falamos meias verdades, botamos as coisas incompletas, deixamos dúvidas. Tem pessoas que você precisa ser mais explícito, tem outras que não. Olha como é interessante isso, né? Oi, Vânia, pode falar. E tem um detalhe que você está falando sobre essa questão da comunicação. Eu acho que nós estamos nesse momento agora de comunicação. Para mim, Vânia, uma coisa que eu tenho tentado me policiar ao máximo é comunicação por mensagem. Porque cada um interpreta a palavra de uma forma. Porque na mensagem não tem um tom, não tem um olhar. Frase, né? Você escreve uma frase, a pessoa está achando que é uma coisa, a outra outra, e eu estou dizendo outra. Você está falando A, o outro pensa que é B, quando é C, né? É muito complicado isso. Eu estou evitando. Agora estou mandando áudio, é um áudio, se não puder ligar, é um áudio, parará. Não dá para ficar mandando mensagem o tempo todo escrita, porque a pessoa, às vezes, não me entende. Sim. E a gente também é obrigado a entender o que a pessoa está querendo dizer, né? Porque são palavras escritas, sem sentimento. E é muito complicado isso. Você falou, eu lembrei de um poema da Viviane Mosé, que ela fala: eu tive uma epifania, percebi que a palavra não sabe o que diz. Isso é muito bonito, né? E de fato. Porque tem toda a questão do tom, tem toda a questão, né, do contexto também. E essa questão, eu só dei um exemplo de comunicação, né, na questão de comunicação. Mas a gente é muito perturbado de como a gente vê as coisas em outros sentidos também, né? Até como a gente enxerga, às vezes, a própria doutrina. Né?
Para quem acha que vai para um umbral por qualquer coisa, ou qualquer coisa atrai espírito obsessor, a vida da pessoa é uma obsessão. A vida da pessoa é uma lamúria, é uma tristeza. Assim como para aquele que acha ou que pensa que vai para o nosso lar, para uma colônia, que está fazendo muito com as coisas que está fazendo, está numa ilusão. Porque a vida é aqui e agora. Aqui e agora. Ao mesmo tempo que a gente não tem que se desvalorizar, a gente não tem que se supervalorizar. A gente só tem que estar enquanto se é. Para não tentar ser quando não se está mais. Essa é uma das percepções que a gente vai falhando. Interpretações equivocadas da doutrina, do evangelho, levam a gente a crenças limitantes, levam a gente a uma percepção de medo. E aí eu lembro daquele livro Jesus no Lar, O Santo Iludido, acho que é a lição 11, que a pessoa vai lá orar e ele para, né, com toda e qualquer atividade. E aí todo mundo acha que a pessoa que está ali, está orando, está sempre na caverna, lá todo mundo acha que o rapaz é um santo. E aí vão pedir conselho a ele. Aí um vai pedir conselho de relacionamento, ele fala, não, para com isso, não casa com uma fulana, não, vem aqui, fica aqui orando, isso é coisa da carne. O outro vai pedir conselho sobre questão do negócio, não, larga aí disso, isso é volúpia da carne. O outro vai pedir conselho em relação à casa, não, larga disso. E no final das contas, quando ele morre, todo mundo achando que por ele ser um santo ele seria, né, recebido pelos mensageiros do alto, ele se viu uma desgraça completa. Primeiro, porque a vida não é para ser só contemplativa. E segundo, que ele ainda estava numa interpretação equivocada, achando que os outros tinham as mesmas questões que ele. Não. Como a gente tem isso? Aí a gente quer reclamar de política, a gente quer reclamar de cientista, reclamar disso. A gente tem sublimes lições na mídia. Há pessoas boas na política, pessoas boas na ciência, pessoas boas na educação, há pessoas boas em tudo quanto é lugar. Como há pessoas ruins também em tudo quanto é lugar. Não é o lugar, são as pessoas, são as escolhas. Mas a gente é tão perturbado pelo modo que a gente vê. Olha a palavra, né? Perturbar. Per é um prefixo. Prefixo é aquilo que acompanha a palavra, antes dela, né? Então, per vem do latim na ideia de além. Né? Então, permaneceu, perseguiu. Né? Não tem problema nenhum você seguir Jesus, mas você perseguir é complicado. Bastante complicado. Saulo perseguia Jesus, Paulo seguia. Né? Então, perturbados vem de turba, da ideia de turvar, não de turba a multidão. Mas a multidão, que era uma turba, também no sentido latino, é porque você não consegue identificar mais nada. Então, você turvava a visão, você turvava a água, né? Então, você turva, você perturba, você atrapalha a visão além. Então, você não é só turbado pelas coisas, você é perturbado. Aquilo te nubla a visão. Você não consegue ver além, não consegue ver o que está aqui na sua frente. Simplesmente você está olhando para onde não é para olhar. Ou está interpretando com o viés do orgulho, do egoísmo, da impaciência, da intolerância. Quando a gente está com raiva, a gente quer tomar decisões e as decisões não devem ser tomadas quando a gente está com raiva. Assim como quando a gente está com fome, que é o mercado. Não tem como. Você vai comprar um monte de besteira. Quando você está com fome, você não pensa, vou comer uma melancia, vou comer uma alface, aquele alface crespo, no azeite. Não. Você vai querer um hambúrguer, uma feijoada, um caldo. Mas se você toma uma decisão em um momento de mais serenidade, de mais equilíbrio, as coisas são melhor vistas e ponderadas. Então, muitas das nossas escolhas são cometidas, são feitas em situações de extrema perturbação, que tem a ver com a nossa própria interpretação de vida, de existência, de doutrina, de evangelho. Veja o próprio Judas Iscariote. Foi perturbado pela visão de que Jesus, o Messias, ele era um líder
um líder social, político. Pô, nunca foi isso. Nunca foi a ideia dele ser. Nunca foi. Eu vou finalizar o estudo de hoje com esse comentário de Kardec, que eu acredito que eu fiz na semana passada, que resume um pouquinho as coisas que a gente já falou. O homem que se acha bem... Esse é o comentário da pergunta 921. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Aquela ideia de que aquilo que te acontece agora não pode te definir por completo. É difícil a gente olhar isso. É difícil a gente ver isso para além da matéria. Quando a gente passa por momentos difíceis, o Ariano Suassuna fala isso, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, e tudo que é bom de passar é ruim de contar. Né? Não tem graça quando você vai, às vezes, falar de uma viagem feliz. Não tem nada engraçado, né? Mas quando tem uma coisa ruim que você passa, que você elabora, que você lida com aquilo ali, depois você encontra seus amigos numa tarde para tomar café, ou numa noite para comer hambúrguer, tomar um caldo, você lembra e você ri daquilo ali, você faz piada com aquilo ali. E se a gente é capaz, né, naquele momento que a gente está passando pela dor, sofrer por ela, passar pelos lutos que a vida nos traz, desde términos de relacionamento, desde mudanças de emprego, mudanças de cidade, mudança de carreira, ou até mesmo a perda de uma pessoa amada, entre vários outros lutos, se a gente é capaz de sentir aquilo ali, elaborar, a gente consegue, inclusive, se visualizar daqui a um tempo rindo daquilo. E quando acontece esse momento da gente rir, é como se a gente se visse na percepção de que nós somos maiores do que o evento que nos aconteceu. E quando nós, espíritos, já que não mais precisarmos reencarnar, olharemos para as vidas na Terra, olharemos e oraremos, inclusive, para as pessoas que nos perseguiam, que nos vilipendiaram, que nos machucaram. Essas mesmas pessoas, tudo isso vai ser insignificante. Mas até lá tem muita coisa para acontecer. Até lá tem justiça para ser feita. Até lá tem muitas coisas para serem moldadas. Até lá, muita coisa na Terra e em nós tem que acontecer. Até lá, é preciso lutar para que as leis sejam cumpridas. É preciso lutar para que os direitos sejam respeitados. Até lá, tem muita água para rolar. E é importante que role. Extremamente. Mas, quando não mais precisarmos reencarnar, a gente vai olhar para aquelas pessoas que nos machucaram, nos magoaram, nos feriram, e olharemos também para as pessoas que nós machucamos, ferimos e ofendemos em outras vidas. E essas mesmas pessoas que nos perdoaram vão também nos ajudar a nós perdoarmos a quem nos machucou. E, acima de tudo, nós seremos capazes de nos perdoarmos pelas escolhas que fizemos. Vamos ver que esses aborrecimentos, alguns passageiros, têm a ver com a viagem. Até mesmo quando a gente viaja, né? Às vezes tem um aborrecimento. Às vezes uma companhia erra a questão do seu voo. Aproveita aquilo que a oportunidade te dá. Não é sobre o evento externo. Fala muito sobre a gente. Fala muito sobre a gente. O afastamento do caminho reto não é sobre um lugar. É sobre a lei divina que está dentro de nós. E tem sempre um problema. A lei divina é luz. Se a gente se afasta da luz, a gente tropeça. A gente cai. A gente anda pelo escuro, nas próprias decisões. Tudo bem, perder-se também é caminho. E a gente nunca se afasta de Deus por completo. Se tem um destino para todo mundo, se estamos condenados a uma coisa, eu acredito que a gente está condenado à felicidade. Mas antes, a gente precisa entender que felicidade é essa. Melhor ainda, antes a gente precisa entender quem a gente é. O que tem sido. Que personalidades são essas? Que acontecimentos? Não como algo premeditado,
mas como algo possível a ser trilhado. Talvez essa seja uma das primeiras lições importantes e reflexões importantes que a percepção de felicidade atual e futura pode nos trazer. Espero que sim. Queridos e queridos, hoje eu vou parar por aqui, já até falei mais do que... a gente até que andou 6 slides, até que a gente andou alguma coisa. Tá tudo bem? Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Agora que eu vi, oi Camila, boa noite também. Vocês querem falar alguma coisa? Tudo certo? Terminei muito antes, não. Foi ficando pessimismo. Eu li um livro, até já comentei com você, Gui, e estou lendo um outro que não fala especificamente de felicidade, mas se fala de vida, né, e tem tudo muito a ver, é O Porquê da Vida, de Leon Denis. Eu amo esse livro. É um livro fininho e fantástico. E aí tem muita relação com tudo que você falou, né? E eu estou lendo O Problema do Ser e Ser, do Destino. Destino e da Dor. É profundíssimo. É a obra magna do Leon Denis. É a obra magna. Nossa, é profundíssimo. E fala muito, né, dessa consciência nossa, do nosso ser, dos nossos medos e da felicidade em si, né? Eu estou no início do livro, mas é pelo contexto todo dele. Esse livro é fascinante. O Problema do Ser e do Destino que é a primeira parte do problema do ser, a segunda parte do problema do destino, e a terceira parte são as potências da alma, né? E ele coloca a dor como uma das potências da alma. Assim como o amor. Que é o que nos iguala a todos, né? Ninguém dói mais. Né? Não tem uma competição pela dor. Um vai chegar à nossa porta, a gente está sofrendo porque o peixe morreu, e outros porque aconteceu alguma coisa terrível na vida dela. Dor é dor. Assim como amor. Alguém vai chegar na nossa porta falando que ama o seu cachorrinho, um outro que vai falar que ama seu filho. Amor é amor. Amor é amor. E dor é dor. Muito bom. Boa lembrança, Vânia. Obrigado. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Gostei, vocês participaram mais. Muito bem, muito bem. Tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Então, quem que vai nos dar a felicidade atual de fazer a prece final? E futura também, né? Quem está feliz, fala, hoje eu faço a prece final. Hoje não adianta, ninguém passa na minha frente. Hoje essa felicidade é intraduzível, indizível, incomunicável. Quero fazer a prece final. Quem faz? Gui, eu posso fazer. Por favor, senhor. Falou quem está feliz, assim, hoje. Por gentileza. Tá bem, eu vou fazer. Quero agradecer ao querido Pai pela essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje de estarmos reunidos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre como sermos seres humanos, como evoluirmos. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo. Peço que o Senhor proteja a gente, proteja a nossa família, proteja os nossos amigos, proteja as pessoas que estão em sofrimento. Agradeço também aos espíritos amigos que estiveram aqui hoje presentes, acompanhando a gente, nos iluminando nesse estudo. Agradeço a gentileza do Gui em ser o nosso coordenador aqui no estudo, aos comentários dos amigos que sempre fazem a gente refletir, pensar, evoluir. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje, e assim a gente pede a permissão para encerrar esse encontro de hoje. Que assim seja. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. E até segunda, quem é de segunda. Até terça, quem é de terça. Até quarta, quem é de quarta. Fiquem com Deus, gente.